gente, muito bom dia, muito boa tarde ou uma boa noite, né, para vocês que estão ouvindo aqui o nosso podcast. Me chamo Larissa Mascarenhas, sou uma das alunas, né, do IF Baiano Campus Guanabí. Nosso podcast é composto por Ana Caroline, Bruno Coutinho e o Elton Ferreira. Nesse podcast vamos começar a falar sobre divulgação científica, né, o seu papel na contemporaneidade e suas dificuldades. Então, vamos lá começar? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a divulgação científica. Então, o que é a divulgação científica? A divulgação científica nada mais é que um conjunto de atividades que podem ser realizadas com a finalidade de aproximar o público em um amplo conhecimento sobre a produção científica. O seu conceito, no geral, né, ele vai falar sobre englobar todos os textos, sendo jornalísticos, sendo artigos, né, também, que noticiam novas descobertas no início de novas pesquisas ou reportagens de trabalhos científicos, até mesmo organizações de exposições, de palestras, né? Esse tema em relevância de um contexto científico no social mesmo. E nisso ele vai entrar todo o meio acadêmico, né? Até mesmo jovens do ensino médio pode entrar nesse meio de divulgação científica, não com um conceito mais regrado, né? Como nos meios acadêmicos, mas uma iniciação a esse meio científico, né? A essa pesquisa científica. E porventura, qual é a finalidade, na verdade, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre o que é a divulgação científica e qual é a sua finalidade no meio social hoje em dia. Essa finalidade dele seria o avanço em pesquisa, sempre em algo perceptível para as pessoas, tanto dentro do meio acadêmico quanto fora, né? Isso devido ao tempo necessário para a construção de conhecimento, de metodologia, determinadas práticas pelos cientistas e por pesquisadores que tentam tentam incluir todo esse meio, todo esse público no geral. E também, por outro lado, né, os saberes populares também têm muito a contribuir para a ciência. O que seriam esses saberes populares? A pesquisa em geral, tudo o que está acontecendo em geral no mundo, seja para proporcionar soluções e identificar também problemas e trazer suas soluções. Então, aqui a gente dando uma breve introdução, né, do que é a divulgação científica. Eu vou passar agora para minha colega, né, para o meu colega que vai estar aqui explicando um pouquinho mais sobre essa divulgação científica. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você está escutando este podcast. Me chamo Bruno Ferreira e fui convidado pelos meus colegas para estar falando um pouquinho sobre a falta de investimento na divulgação científica. Agradecer-lhes pelo convite e, assim, estar adentrando agora um pouquinho no conteúdo. Bom, a falta de investimento na divulgação científica é uma questão presente em muitos países. Tem impactos significativos na sociedade como um todo. Dando um foco a mais também no nosso, que seria o Brasil, a divulgação científica desempenha um papel fundamental na disseminação e do conhecimento científico de forma acessível. Dentre essas dificuldades, existem várias razões que contribuem para a falta de investimento na divulgação científica. Bom, um deles seria a priorização de recursos. Também entrando dentro dessas dificuldades vem a falta de conscientização, a falta de treinamento e infraestrutura, né? E também o baixo incentivo a cientistas e pesquisadores. Dando um foco a mais no baixo incentivo e a cientistas e pesquisadores, muitas instituições acadêmicas e científicas não valorizam adequadamente a divulgação científica, né? Como parte do trabalho de cientistas e pesquisadores. Também, na falta de treinamento, a realização de uma boa divulgação requer especialização e habilidades específicas. Sem essas habilidades, sem essa especialização, fica um pouco complicado, né?
Já adentrando nos impactos que causa essa falta de investimento, a sociedade pode ficar desinformada ou mal informada sobre avanços científicos relevantes, né? O que pode levar a equívocos, disseminação de desinformação e falta de apoio políticos baseadas em evidências científicas. Bom, e além disso também, a falta da divulgação científica pode contribuir para um desinteresse geral pela ciência, né? É fundamental também que os governos, instituições de pesquisas e a sociedade em geral reconheçam a importância da divulgação científica e invistam em programas e recursos para fortalecer uma área. Isso inclui o apoio financeiro, a iniciativas de divulgação, a criação de programas de treinamento e bolsas para cientistas também, né? Tudo isso fazendo com que cientistas e população e governo e todos os órgãos tenham de fato essa vontade de investir, de fazer e de estar lá com a mão na massa na questão da divulgação científica. A falta de valorização da ciência tem sido um agravante em nosso meio social, já que a produção científica é responsável por desenvolver estudos e pesquisas de extrema importância, principalmente nas áreas de saúde e tecnologia. Daí, podemos mensurar o peso e a necessidade de valorizar o trabalho científico e as instituições que o produzem, pois é por meio delas que a sociedade consegue ter retorno, como vacinas, equipamentos, medicamentos, indicadores de qualidade de água e solo, entre muitas outras ações desenvolvidas principalmente pelas universidades públicas, com a participação de alunos, professores e servidores. Outro ponto importante a ser lembrado são os programas de financiamento de pesquisas como o CAPES e CNPq, que são constantemente atacados e sucateados pelos integrantes do poder público do nosso país, dificultando a produção e a divulgação científica, que com verbas reduzidas trabalham com dificuldade em atender às demandas existentes. E todos esses aspectos corroboram para um ciclo de desvalorização e despreocupação em manter políticas públicas que de fato apoiem a valorização e a produção da ciência em nosso país, já que, por muitas vezes, os nossos próprios representantes atacam e espalham fake news e descredibilizam o trabalho dos pesquisadores. Afinal, quando não se valoriza a produção científica em um país, será preciso comprá-la. E no caso do Brasil, parece que comprar tecnologia é melhor do que produzir. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Caroline e eu vou falar um pouquinho agora sobre o nosso próximo tópico, que é a competição com as demais redes de publicação. Em uma palestra no IFBaiano Campus Guanambi, uma roda de conversa que teve sobre o pesquisador e ciência na atualidade, o professor Diego, ele trouxe uma fala muito importante que eu gostaria de trazer aqui para o podcast também. Ele fala que para uma publicação de artigo ter sucesso, ser bem sucedida, ela precisa ter em torno de 200 a 300 visualizações, enquanto que um vídeo no TikTok bate 10 milhões de visualizações. E muitas vezes esses meios de comunicações que estão crescendo a cada dia por conta da tecnologia não agregam valor, não agregam nada em relação à ciência. Então a gente vê muitas informações falsas, as fake news, como os meus colegas já falaram aqui um pouquinho. E isso também, saindo um pouco do escopo dos políticos e representantes que nós temos no Brasil, falando um pouquinho sobre nós mesmos, que nós também somos cúmplices, nós somos os vilões de propagar e de perpetuar essa desigualdade
científica, de publicação e também de falta de veracidade das informações. Então, enquanto que uma mensagem no WhatsApp, ela divulga e ela viaja com muita mais facilidade por muitas mais pessoas, em uma hora mais de 1.000 pessoas já viram a mensagem. A mesma coisa com as demais redes sociais, né? Falo do WhatsApp, mas temos também o Instagram, nós temos aí o Twitter. E essas informações viajam de uma maneira muito rápida, justamente pela facilidade que a tecnologia já traz. E aí, como que nós conseguimos separar enquanto cientistas, enquanto pesquisadores? Nós não conseguimos. E é muito complicado porque nós não conseguimos ter controle sobre essas informações que voam tão assíduo e voam de uma maneira tão frenética nas redes, e muitas vezes essas informações são caluniosas, não são verídicas. Então é uma dificuldade ainda mais, né? Uma dificuldade muito forte na contemporaneidade em relação à divulgação científica, dessa competição com as demais redes e também dessa falta de controle das informações que se propagam de uma maneira muito veloz, muito rápida. Porque o que é fácil, pela facilidade, né, acaba se perpetuando, não se busca, a população não busca pesquisar, não busca a verdade. E aí, para reparar esse mal, é inevitável, assim. Muito complicado. Então, a reflexão que eu trago pra gente é que nós, enquanto cidadãos, enquanto população, tomemos cuidado com essas redes que podem ser bem vantajosas, sim, para a divulgação científica. No entanto, elas são feitas de mau uso, não são feitas de forma consciente. Então, ainda que trabalhos acadêmicos de valor, como artigos, monografias e livros, tem o seu papel, tem o seu reconhecimento merecido, merecem ser reconhecidos, as outras redes também, por ser popular, é uma forma eficaz de propagar informação, só que infelizmente é utilizada de maneira errada. Então nós, enquanto população, precisamos ter essa autoconsciência de uso tanto das redes quanto dessas informações, né, que nós compartilhamos. Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem like, compartilhem, comentam. O que mais de valor vocês têm a agregar sobre o nosso tópico e o nosso tema que nós trouxemos hoje aqui? Muito obrigada pela atenção e nós nos encontramos em um próximo momento. Tchau, tchau!